Vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui do meu processo, né? Vou tentar gravar, na verdade, a construção do layout todo aqui, da publicação do site, e mostrar todo o processo de ponta a ponta, desde quando eu fiz o layout, como eu exporto isso ali para uma pasta específica do Drive, para facilitar o upload no WordPress, e depois como eu faço a reutilização desses materiais dentro da página e configurando com CSS, colocando os elementos do, do próprio Elementor, né? E, enfim, vamos aí, acompanha comigo tudo que eu faço para fazer esse processo de publicação de ponta a ponta. Então, aqui você está vendo a página do WordPress, tá, desse projeto. Eu tinha feito um outro projeto, mas estava bem adiantado, era um site de várias páginas, eu acabei mudando de ideia. E esse aqui é mais simples, a implementação, né? Uma página única, uma landing page. E vai facilitar, porque também tem poucos assets para a gente fazer importação e utilização. Ok, então um overview rápido aqui sobre o WordPress, né, que é o painel principal, a tela de boas-vindas, né, que você pode ocultar e tal. E aqui dentro a gente tem as mídias, que são os assets que a gente importou, né, que eu importei aqui do layout. Então tudo que a gente vai utilizar está aqui. As fotos principais, já uma versão, eu costumo fazer para esse tipo de imagem mais simples, uma versão mobile, né, porque precisa ter essa orientação diferente. Porque se eu colocasse essa imagem aqui, por exemplo, no mobile, ela ficaria quadradinho aqui no meio. Deixa eu até ativar aqui o desenho para você ver. Ele ficaria, ele faria um corte, né? E ficaria aqui assim. Então ele não seria responsivo, não se ajustaria, entendeu? Então por isso que eu não, eu preciso fazer ali uma versão da imagem do desktop para o mobile. Beleza? Então, da onde eu tirei isso daqui? Do projeto aqui de layout da tela aqui para você ver. Então aqui está o layout, né, já na parte de handoff, que handoff basicamente é você extrair os assets aqui do layout que foi feito, né, configurar eles e exportar nos formatos corretos, que são o SVG, geralmente são SVG e o WebP, né, o WebP para as imagens, fotos, essas coisas, e o SVG para ícones e formas aqui, que é um formato vetorial, né, leve, que os navegadores conseguem ler, e ele não perde qualidade. Então, independente do tamanho da tela, ele mantém a qualidade. Tá? Tá gravando aqui, beleza. E tranquilo. Então, eu exportei tudo aqui para cá. Aqui é a minha parte de handoff. Aqui é o layout que vai dar o direcionamento para gente. Tá? Então, conforme eu vou clicando aqui, eu estou com a opção Dev Mode, né, marcada, que aí eu consigo acessar diretamente todos os elementos aqui e ele já me dá, aqui no Figma, tá? Esse ferramenta Figma, ele já me dá alguns parâmetros aqui que eu preciso seguir. Então, esse rosinha aqui, ó, essa informação rosa, é o espaçamento desse texto para esse título, né? Então aqui eu tenho e em pixels, tá? Eu tenho 16 pixels aqui para representar lá no site. Do título para a imagem eu tenho 56 pixels. E desse texto aqui para o botão eu tenho 40 pixels de espaçamento, né? Aqui o texto para a borda do botão, ele me dá as medidas certinho, então 20 pixels de altura e 65, aqui eu posso fazer um 64 também, né, para manter o padrão de 8 pixels, de 8 pontos, pixels de largura, tá? E é isso. Aí eu já fiz uma parte disso daqui, então voltando aqui para a tela do WordPress, tem os elementos que já importei, tem a página aqui já criada, que a gente está mexendo nela, com o nome da mentoria. As configurações do elemento aqui já estão feitas, os plugins que a gente vai utilizar já está aqui feito também. Vou até atualizar aqui o Pro Elements. Esse plugin aqui, ó, é o que você utiliza de forma gratuita as funcionalidades Pro do Elementor, tá? Então é meio que uma gambiarra ali, uma ferramenta craqueada para você utilizar as funções Pro do Elementor de forma gratuita. Tá? Não é o melhor cenário, mas tá, como eu mantenho ele atualizadinho, não costuma dar problema. Tá? Eu utilizo até nos projetos de alguns clientes aqui da Spot, da agência, e não interfere em nada. Beleza? Mas é o que geralmente é utilizado para você fazer teste, né, de estudo aqui no local, por exemplo.
Você instala o WordPress, você instala o Elementor, instala esse Pro Elements aqui e pratica com todas as possibilidades possíveis que o Elementor oferece. Tá? Então, eu costumo utilizar esses aqui para iniciar o projeto. Aí depois, eu tenho que, depois eu explico para você certinho aqui toda a configuração do WordPress, né, e do Elementor para iniciar. Tá? Mas vamos aqui direto para a prática. Apertei com o scroll do mouse para abrir uma nova guia, né? Eu clico no botão direito, abrindo nova guia. Eu costumo trabalhar dessa forma porque às vezes eu preciso acessar aqui rápido o painel e para não ter que ficar abrindo de novo aqui dá mais trabalho. Beleza, aqui a gente está na tela do Elementor. Como eu falei, eu já repliquei aqui uma parte do layout. Vou pausar o vídeo aqui porque o Arthur chegou xaropando. Pera aí. Teve jeito, tive que pegar e dar um tempo com ele aqui. Dá tchau pra tia. Quem tá ali? Uhum. Não é Lê não, é Manu. É Manu. E a Laura? É Manu. Bora lá. Vai lá. Né? Joga beijo pra Manu. Tchau. Ah, depois eu volto. Lá de volta aos estúdios da Globo. Beleza, então estava aqui no Elementor, né? Eu já repliquei algumas partes aqui da página, tá? Muito simples. Aqui eu coloquei um container principal, né, com a largura total da tela, e com a largura de conteúdo aqui na mesma do projeto, né? Aí eu tenho essa ferramenta aqui que ele mostra o grid, tá? Esse grid aqui é importante para a gente seguir os padrões, tanto de espaçamento entre os elementos quanto da largura total do conteúdo. Então, é uma função importante. E vamos lá. Então, eu coloquei um container principal aqui. Dentro desse container, eu coloquei aquela imagem que a gente exportou do layout, né, aqui para a versão desktop. Essa imagem, você pode mudar ela conforme a resolução da tela, né? Fiz algumas configurações iniciais aqui para colocar essas variações aqui, né, de responsividade. Notebook, tablet e celular. Você vê que quando você muda para o celular, ele fica esquisito. Ele não ajusta, então você tem que trocar a imagem aqui para aquela mobile que eu fiz. É por isso que precisa fazer essas variações de imagem. Tá? Então aqui imagem principal, beleza. Coloquei esse detalhe aqui como um ícone, tá? É um elemento, um widget aqui do Elementor de ícone. E aí você vem aqui em enviar arquivo e escolhe o elemento, a imagem que você quer e posiciona, né? Aqui no caso, como ele está fora da largura do conteúdo aqui padrão, precisei posicionar ele com um CSSzinho aqui, para ele manter fixo, né, onde eu quero. Ó. Então, conforme o tamanho da imagem muda, a posição dele aqui não muda, tá? Isso aqui precisa ser feito com CSS. Tem a opção aqui do elemento também de você fazer uma posição absoluta, né, que chama, que aí você consegue posicionar qualquer informação ou imagem ou elemento aqui no dentro de um container principal, né? Você consegue mover ele livremente, né, com algumas posições aqui que chama posição absoluta, tá? Então aqui dentro desse container principal tem também esse container menor, né? Que é onde fica a informação. E aqui dentro desse container eu coloquei um widget de caixa de imagem, que ele me permite colocar aqui a logo, um título e uma descrição. Aí defini aqui esse título como um H1. Tá? Por que H1? Toda a estrutura HTML de uma página precisa dessa hierarquia de marcação, né? Essa marcação HTML. Isso serve para o SEO, serve para o Google identificar o que é cada informação de um site. Tá? Então, o H1 é a informação principal, geralmente é o título da página, ou do site, ou da tela que você está mexendo, e é o que contém as palavras-chave e por aí vai. Tá? Nesse caso aqui não tem assim uma palavra-chave específica, mas é o título principal da primeira parte do site, então a gente define como um H1. Tá? Os restantes aqui é que nem eu já comentei algumas vezes. O, tudo isso que a gente está vendo aqui de forma visual nada mais é do que código. Tá? Então, se eu vim aqui ó, e visualizar a página, aqui ele está mostrando uma prévia, né, do que a gente estava fazendo lá, mas se eu der um Ctrl U,
a gente vai ver o código-fonte da página. Então, tudo que a gente está vendo lá, ó, é isso aqui, ó. É linha de código, é programação, entendeu? Então, tudo o H1 que a gente viu, se eu dar um Ctrl F aqui e pesquisar por H1, ele me mostrou dois, ó. Então, tá marcado aqui no código HTML, ó, a tag H1, que é o título que a gente definiu lá, ó, entendeu? Então, tudo que a gente faz lá reflete no código da página, né, do site, e o Google escaneia esse código e aí ele identifica o que que é cada parte do site, entendeu? Então, aqui é uma forma visual da gente mexer no código, né? Aí, beleza. Aqui abaixo a gente tem o botão que eu já coloquei e também já está respeitando aqui as especificações do que estava no layout, entendeu? Então aqui do botão para essa caixa de imagem, né, que no caso aqui finaliza nesse texto, tem os 40 pixels que pediu lá no layout. E aqui eu coloquei de forma relativa, tá? É um pouco mais avançada essa parte aqui, mas lá estava em pixels e aqui eu coloquei em um formato relativo, que chama em. Tá? Então, basicamente, ele se ajusta conforme o elemento principal, né, o elemento pi, que está dentro, que está englobando esses conteúdos aqui. Ele, se aumentar o tamanho e diminuir, esse espaçamento aqui se ajusta também. Então, é um processo um pouco mais avançado, mas enfim, basicamente é refletindo o que estava lá no layout. Ok? Então, aqui na altura desse conteúdo, eu coloquei aqui em VW, que também é um valor relativo. E eu estou falando, e não compartilhei a tela. Meu pai eterno. Muito bom. Vamos lá. Continuar aqui, depois eu vejo o que eu faço com essa parte. Mas enfim, tá aqui os elementos que eu comentei agora há pouco, com os espaçamentos já corretos e tudo mais. Vamos seguir. Aqui embaixo tem outra seção já configurada certinho, com os textos. Esses textos aqui, eles estão sendo puxados, tanto os textos quanto as cores, eu defini elas em um formato global. Então, cadastrei aqui, por isso que é importante ter o layout configurado, né? Eu peguei as cores do layout e fui cadastrando aqui com os seus nomes específicos para a gente reaproveitar isso durante toda a implementação desse layout aqui, tá? O mesmo vale para as fontes, né? Que é a tipografia. Então, eu coloquei a fonte padrão que a gente utilizou no projeto aqui. Então, tudo que a gente colocar no site de texto e títulos, né? A gente já vai ter essa configuração padrão, tá? A gente vai ajustar só o tamanho e line rate, essas coisas, tá? Então aqui você pode ver que está sendo aplicado, porque tem esse globalzinho aqui, tem esse global. Então você está puxando aqui dinamicamente das coisas que a gente cadastrou, tá? Então as cores aqui do texto também é que eu já mexi, né? Mas quando ele vem configurado aqui pelo global, ele fica com esse globozinho rosa. Então aqui já está confirmando a fonte que é o Inter. Eu mudei aqui os tamanhos, mudei o peso e não mudei aqui a parte da altura de linha, né, o line height. Vou colocar aqui que eu já sei, 1.3, equivalente a 130% da fonte. E beleza, vamos seguir aqui. Eu estava fazendo aqui essa parte, que também são caixas de imagem, né? E um ponto interessante aqui sobre o uso dessas caixas de imagem é o que? Eu poderia simplesmente colocar um container aqui dentro e mais um container aqui dentro, né? Essa questão do container, você pode empilhar um dentro do outro e fazer isso de forma infinita. Só que quanto mais elementos você utiliza na página, mais código gera, né? Que nem a gente viu. E não sei se nem se você viu, porque eu estava gravando só a minha cara aqui, mas enfim, você apertar o Ctrl aqui de novo para mostrar. Então, isso aqui é todo o código fonte da página, né? Tudo que a gente está construindo lá, ele reflete nesse código que é o que o Google identifica, que é o que precisa para rodar na internet. Tá? Então, tudo que a gente está fazendo visual está sendo transferido, convertido em código, tá? Pelo Elementor e pelo WordPress. Então, quanto mais coisas eu utilizo aqui, mais código gera, entendeu? Mais CSS, HTML, às vezes até JavaScript vai gerar
E isso incha o código, quanto maior o código, mais pesado a página, né? Maior o tamanho da página, chama DOM, mais pesado fica e mais tempo leva para carregar. Então a gente quer evitar isso ao máximo, tá? Então a gente faz uma construção otimizada, que é que chama essa parte, que é a mentalidade de você utilizar menos elementos possível, né? E manter o código mais curto possível, tá? Então, por isso que a gente utiliza essa caixa de imagem aqui, por exemplo, porque ela já tem três coisas que eu preciso para montar esse card dentro de um único widget. Tá? Então, vai utilizar um container só, né, para trazer essas três informações. O mesmo vale para aqui, eu poderia colocar um título e um texto separado, mas eu coloquei um único elemento aqui que já dá essa possibilidade, que é a mesma caixa de imagem, né? Aqui no começo, da mesma forma, eu utilizei um container, um botão e um widget de caixa de imagem. Então são três elementos só que tem as informações dentro. Aqui, se eu fosse fazer num formato fragmentado, seria uma imagem, um título, um texto e um botão, fora o container que está englobando tudo isso. Então tem essa questão de otimização, tá? E aí, ok. Então eu tenho aqui duplicado, trouxe aqui os elementos que eu tenho, fiz um de modelo, né, e dupliquei aqui para o restante, tá? E como estrutura, eu estou utilizando um container, mas com um layout aqui de grade, tá? E geralmente utilizo o Flexbox, né, que ele se ajusta conforme o tamanho e tal, e tem a grade que ele dá as quantidades de coluna e linha específica, né? E aí você consegue configurar aqui a quantidade, por exemplo, ó, de colunas, né, e a quantidade de linhas. Aqui o espaçamento a gente precisa colocar 32, que é a base do projeto, tá? Inclusive, aí você vê que a linha aqui, ó, fica colada no grid, tá? Então, para isso que serve o grid também, para ter essas questões de espaçamento, para dar um norte para a gente seguir, né? Vou alinhar à esquerda e ao centro, aqui as informações. Não preciso definir uma altura, a largura aqui, como é um container dentro de um outro container principal, né? Esse daqui como largura total, definido aqui como largura total, ele vai cobrir toda a largura do conteúdo aqui necessário, tá? E ok, vamos passar para cá e eu vou pegar as informações agora correspondentes para preencher esse layout. Então eu usei isso como base, agora eu vou pegar os textos de cá. Eu vou passar para esse outro card aqui. Clico no elemento, né? Então ele fica com essa bordinha rosa e aí eu faço a substituição. Pego aqui outro texto, aqui. É bem simples, né? Ctrl C, Ctrl V, não tem muito segredo. Interessante de ter duas telas é essa praticidade, ó. Uma você deixa o layout, na outra você deixa a página de implementação e você vai transitando entre uma tela e outra e facilita o processo. Aqui um ponto, eu defini todos esses elementos aqui, está dentro de um container principal, que é esse aqui, que é uma boa prática a gente renomear isso aqui, ó. Por exemplo, Section 2, né, que seção 2, aqui é o Hero. Então aqui esse atalho aqui, nessa seçãozinha de atalho, ela fica sobreposta aqui as coisas que você coloca, porque ela é uma função do elemento, né? Você pode ativar e desativar ela aqui, ó. E serve de navegação entre tudo que a gente está fazendo no site, de forma hierárquica, né? Então, o que está mais para a esquerda é o principal, e o que está mais para a direita, né, conforme você vai colocando coisa aqui, são os descendentes, né? Então aqui a gente tem o primeiro container, né? Aí você clica sobre ele, ele faz a navegação já para você e marca, né, o que que é. Então eu cliquei aqui nesses infos, é esse container aqui que contém informações. Tem o primeiro container que eu defini como hero, né, para a gente identificar o que que é. A gente pode colapsar e encolher tudo aqui, tá? Tem a segunda seção que a gente acabou de fazer, ele marca aqui, ó. E aqui na seção eu defini um espaçamento entre todo o conteúdo de 5,625 em.
que, de novo, o en aqui está convertendo uma medida de pixels, tá? Então aqui eu tenho 90 pixels, né? Que o layout pede para mim ter de espaçamento. Deixa eu ver aqui, para cá, 64. E aí eu trago isso para cá, faço a conversão, né, e coloco no valor relativo aqui, tá? Só que desse texto, esse texto aqui, esse título, ele é relacionado a essa informação. Então, se ele ficar muito longe aqui, ele não vai parecer algo que está conectado. Então, isso é um princípio de design, tá? Um princípio de proximidade. Então, preciso aproximar mais essas duas informações para mostrar, né, que são parte do mesmo grupo de informação. Então, o que que eu vou fazer? Como está tudo dentro desse container e ele está definindo aqui o espaçamento entre os elementos de 5 em, eu preciso quebrar essa regra trazendo esse elemento de baixo ou título, né, para cima ou para baixo. Então, eu vou pegar aqui a grade de conteúdo, vou de novo colocar aqui o valor relativo e vou vir aqui na parte superior. Estou mostrando a tela certa? Tô. Vamos lá. Vir aqui na parte de margem superior e vou colocar um valor negativo aqui para ele aproximar, entendeu? Então aqui já está com mais cara de que esse título faz parte dessa informação, certo? E aqui está um espaçamento maior. Então são blocos de informações diferentes, tá? Beleza. Aqui está ok. Vamos seguir para a próxima seção. Vou clicar nesse botão de mais e adicionar. Aí tem as duas opções, né? O Flexbox ou a grade. Geralmente eu começo pelo Flexbox, né? Você pode selecionar aqui um modelo, né? Um layout já específico que você quer fazer. Eu vou direto aqui nesse primeiro, né? Que é eu estou personalizando da forma que eu preciso. Ele vem assim por padrão, né? Com essas bordinhas aqui, ó, esse pad interno, que você pode tirar ele só desvinculando os valores aqui de preenchimento, ele já fica zerado. Eu vou tirar aqui o grid para você ver melhor. E aí, beleza, eu posso fazer, adicionar dessa forma, né? Se as seções forem muito semelhantes aqui no layout, eu posso simplesmente vir aqui e duplicar tudo isso, fazer uma duplicata aqui, ó, e aí excluir o que eu não preciso e manter o, o o container e algumas informações. Ou eu posso copiar também, na verdade, aqui. Eu adicionei um container, eu posso vir aqui no outro container que tem alguns valores parecidos e copiar o estilo e colocar aqui, colar estilo. Aí você vê que ele já deu a margem padrão que eu tinha definido no outro. Também tem essa possibilidade. Então, três formas de você fazer essa adição de container. Tá? Como a gente já tem ali embaixo, eu vou deletar isso aqui. Vou copiar. Eu preciso no layout aqui um título. Deixa eu mostrar aqui. Eu preciso configurar atalhos para a gravação. Mas enfim, a gente passou por isso daqui. Eu preciso agora de um título e um subtítulo, né? Então, já raciocinando aqui, eu posso pegar um widget de caixa de imagem, né, economizar código, economizar informação e para usar e recriar essa estrutura, tá? Aqui o espaçamento vai ser o mesmo, de fundo aqui tem esse cinzazinho diferente, depois eu tenho um carrossel para colocar, um, um íconezinho para colocar também, que eu posso até reaproveitar o ícone que já tem lá na home, no Hero, na verdade, e um botão que também eu posso reaproveitar. Então, muito da implementação de layout tem disso, né? Conforme você vai construindo aqui implementando o layout, você vai conseguindo reaproveitar alguns elementos, tá? Isso já vou construindo o layout pensando nisso também. Então, isso também é um princípio de design, né? É o princípio de continuidade, tá? Na verdade, de similaridade. Porque você mantém a identidade visual em todo o projeto, tá? Isso é importante. Então, beleza, vamos recriar essa seção 3 aqui, que fala sobre o que a pessoa vai aprender no método. Então, aqui para a tela do Elementor, eu preciso daquele cinza para colocar aqui, que eu já tenho ele definido como global. É só trocar aqui a cor, que é o Gray 200, esse cara aqui. Mudou. Agora eu preciso do ícone de caixa de imagem, widget, né, de caixa de imagem. Eu posso copiar esse elemento aqui, trazer para baixo, colar.
Aqui não vai ser esse texto, vou pegar o texto que precisa aqui, colar aqui embaixo, o título, a garganta. Pegar o título e colocar aqui. Aqui esse título que estava aqui, ele tem uma coisa interessante. Eu posso colocar algumas linhas de código direto aqui no Elementor, no texto editável do Elementor. Ele também vai refletir lá na frente. Tá? Então aqui no caso eu coloquei essa tag BR, que é uma quebra de linha, né, no formato HTML. Tá? Eu posso incorporar tanto HTML quanto CSS aqui nas partes do widget, né, do Elementor, né, alguns, a maioria, né? E ele reflete aqui diretamente no visual, tá? Então, esse BR, eu vou tirar aqui para você ver o que acontece, ó. Ele mantém a linha inline, né? Mantém uma direção só. Se eu voltar aqui o BR, ele quebra a linha, né? E esse strong aqui, o strong por si só é uma tag de marcação que mostra que uma certa parte do texto é importante, tem uma importância a mais. Tá? Isso funciona muito bem para questões de SEO do Google. E dentro dessa tag strong, né, que é do HTML, eu coloquei uma classe, né, aqui para me identificar e conseguir personalizar esse strong via CSS aqui no site. Tá? Então, se eu tirar isso aqui, ó, se eu tirar qualquer palavra aqui, qualquer elemento dessa classe, ele não funciona, porque essa classe está atrelada a um estilo que eu defini geral no site para servir de destaque aqui nos textos. Tá? E aqui é o restante da informação que está na parte de baixo. Essa tag strong, né, como muitas outras, precisam ter essa estrutura de fechamento. Então, geralmente você coloca uma barra antes do nome da tag e fica dessa forma. Tá? E aí eu vou tirar tudo isso daqui que eu preciso colocar o outro texto. Aqui ficou uma formatação meio esquisita, porque tá a estilização do outro título, né? A tag aqui posso manter H2, que também é um subtítulo, né? Não é um título, mas não é o principal. Então, o principal é H1 e o restante aqui é H2, tá? Esses títulos aqui de dentro eu defini como H3, ou seja, ele vai descendo na hierarquia ali do HTML, da marcação do HTML. Então aqui a gente precisa mexer nesse título. O tamanho aqui vai ser o mesmo, né? Ele não vai precisar da quebra de linha, porque no layout é exatamente nesse formato. O subtítulo, ele já está no tamanho correto também, na cor correta. Só vou precisar mexer aqui no CSS que eu coloquei para deixar o texto justificado e manter a formatação. Então quando eu retirar esse CSS, ele vai voltar para o meio e ficar no formato que a gente precisa. Aqui o espaçamento entre o título e o subtítulo está muito grande. Eu preciso aqui de 16 só. Aqui eu vou colocar 16 pixels. Ele já ficou correto. Não tem que ficar. Agora a gente precisa colocar um carrossel. Esse carrossel aqui, ele é um pouco chatinho de fazer. Porque eu preciso fazer isso aqui de forma personalizada, né? Se fosse um carrossel de imagem, né, o elemento ele forneceria isso para a gente de forma mais simples. Mas como é um carrossel que tem outras informações aqui dentro que precisam ser personalizadas, né, ou não tem uma estrutura de carrossel para montar desse formato aqui, então eu preciso construir isso do zero. Tá? E aí tem uma biblioteca específica para isso, de carrosséis, né? Uma biblioteca JavaScript voltada para carrosséis que a gente pode implementar aqui dentro do Elementor via código. Tá? E aí a gente vai personalizar tudo isso, né? Essas setas eu já mandei para lá, a gente vai colocar aqui os dots, né, de navegação, de paginação aqui também. E o principal é construir essa estrutura aqui dentro de um container e transformar esse container em um slide de um carrossel. Tá? Então é trabalhoso, mas vamos lá. Para fazer isso, a gente vai utilizar aqui os próprios containers do Elementor. A gente vai precisar colocar um. Aí eu tenho uma colinha aqui dentro do Notion, né, tem uma estrutura aqui que já tem alguns atalhos para a gente seguir. Aqui de programação,
eu tenho já vários códigos criados aqui, coisas para me ajudar a otimizar o tempo nessas construções. Eu preciso do Swiper.js, que é a estrutura de carrossel externa, né? Com navegação remota. Eu tenho aqui já uns códigos prontos que eu utilizei em outros projetos, aí eu reutilizo aqui. Tá, eu vou usar esse aqui, que já está mais estruturado, que é um dos últimos que eu usei no site do Flávio. Eu vou pegar esse código e aqui no Elementor eu preciso configurar isso. Tá? Então, para mim conseguir implementar esse código, eu preciso adicionar um widget de HTML, que é o incorporador de código aqui do Elementor, e aqui dentro eu colo esse código que eu tenho. Aí ele já vai fornecer as funções necessárias. Então ele faz a linkagem aqui com a biblioteca do carrossel. Aqui eu consigo configurar a quantidade de slides que eu quero mostrar nesse carrossel, as setas, o posicionamento, a velocidade que ele passa, se vai ter um scroll infinito ou não. Eu consigo configurar tudo por aqui. E também tem um código incorporado para funcionar a navegação, né, fora do container principal. Enfim, é um rolo, mas funciona. Tá? Aí eu tenho que replicar a estrutura aqui que ele já tem por padrão no Elementor, né? Preciso construir isso e definir as classes certas para esse código identificar. Então, basicamente, esse código ele identifica várias classes e implementa as funções que já vem pré-configurado e eu vou personalizar isso aqui depois. Tá? Então, beleza. Aí aqui eu preciso pegar as classes. Eu vou já renomear isso daqui. A gente tem a seção 2, vou renomear o restante ali. A seção 3 aqui é o método. Isso aqui é boa prática, tá? Para a gente se achar depois ou para outra pessoa que for fazer uma gestão dessa página aqui, saber o que está mexendo, onde está cada coisa. Aqui eu já vou deixar como um footer, né? E, geralmente, os códigos, as coisas que a gente implementa mais, a gente deixa no final da página, tá? Isso melhora a performance. E aí aqui na seção 3, eu tenho o título. E tenho aqui a primeira seção do carrossel, que se chama Swiper. E tem uma outra classe também, que é MyWiper, para fazer identificação. Dentro desse container aqui do carrossel, eu preciso adicionar outro. Ele vai se chamar Swiper Sim. E é aqui dentro que vai os slides para fazer o scroll. Tá? E aqui é só o nome de identificação, né? A gente precisa definir isso aqui como classe aí, né? Então eu copio isso daqui e venho aqui nas classes, né? No avançado Elementor, na classe e adiciono. Você vê que ele já... Nossa senhora! Você vê que ele já mexeu ali um pouquinho. O Elementor já tem essa estrutura de swiper, né? Só que a gente vai sobrescrever isso, fazer um carrossel personalizado. Vamos colocar a classe aqui no outro carrossel interno. Conforme você clica aqui ó, na navegação, ele já seleciona aqui o elemento correto, tá? E aí você tem esse, esse ganho de tempo aí. Então coloquei as classes aqui. Aí tem que fazer algumas configurações, né, nos containers. Preciso tirar os preenchimentos. Eu preciso definir aqui a direção de cada coisa. Preciso tirar aqui o espaçamento padrão. Aqui a quebra de linha eu preciso definir como para não quebrar a linha, né? Ele manter sempre o carrossel em linha ali. Esse outro de dentro aqui é a mesma coisa. Horizontal, tirar o espaçamento e forçar a não quebrar o conteúdo. Posso centralizar isso aqui também. E aqui dentro eu preciso colocar um outro container. Deixa eu ver como vou ter que fazer. Aí aqui eu vou adicionar vários containers e cada um desses vai ser um elemento, né, um slide em si, e dentro desse slide eu vou colocar um outro container que aí sim vai as informações, tá?
Então, fica um pouquinho pesado, mas ainda é mais leve do que você usar um carrossel próprio do Elementor. E aqui vai mais uma classe, Swiper Slide. Vou copiar isso daqui e definir como uma classe. E aqui dentro eu preciso adicionar um outro container, que é o conteúdo de fato. Esse aqui não precisa de nenhuma classe. É só para a gente colocar as informações. Beleza, por enquanto aqui não aparece nada, não tem forma nenhuma. Aqui vamos definir mais alguns padrões. Vou centralizar tudo, tirar o espaçamento. Aqui não precisa definir nada. Aqui no conteúdo também é a mesma coisa. A orientação dele preciso que seja vertical. Vou alinhar à esquerda e centralizar o conteúdo. E de espaçamento eu vou deixar assim que eu preciso ver no layout ainda. Vamos lá. Vamos ver aqui no layout. O que a gente precisa de informação? Eu preciso representar esse carinha lá. Então eu vou usar um título, né? Que eu já consigo mudar a informação daqui de dentro, que são várias. Vou usar um título e eu consigo personalizar o fundo desse título, dar os espaçamentos que precisa, arredondar, beleza. O slide em si, ele tem um canto arredondado, tem uma bordinha também, não sei se está dando para ver aqui. Vou tirar aqui aí. Ele tem uma bordinha. Não, não tem uma borda, é uma sombra na verdade. Também não é uma sombra. É meu zóio que tá ruim. Mas enfim, tem um fundo branco e canto arredondado. Vamos representar isso aqui primeiro lá no Elementor. Aqui no slide, aqui no estilo, colocar o fundo branco e o canto arredondado. E aqui é 24 pixels. 24 pixels eu vou representar isso de forma relativa, né, para ele se ajustar conforme o tamanho da tela. 24 pixels é equivalente a 1,5 em. Isso aqui de tanto eu fazer já gravei a maioria desses valores aqui. Arredondar todos os cantos, ok. Eu vou fazer aqui também a ocultação do que passar de conteúdo para fora, para não quebrar o layout depois. É só um plus, né, de segurança. E aí, beleza. Eu estou fazendo já estilizando aqui o primeiro slide, que depois é só eu duplicar e ir personalizando o conteúdo. Entendeu? A gente faz o primeiro e depois vai duplicando. Agora a gente precisa de o título que eu comentei, né? Então eu vou vir aqui dentro do conteúdo agora, aqui no widget de container que está como conteúdo, e vou começar a colocar a informação. Então, o título, a cor de fundo dele vai ser aqui, plano de fundo, seu azul padrão, quase preto. Esse, não é esse, é o Primary Dark, é esse aqui. Cor de fundo, a gente precisa colocar aqui os espaçamentos. Eu estou vendo aqui no layout, tá? São 16 nas laterais e 4 pixels superior e inferior. Eu posso definir como pixels mesmo. 16 pixels nas laterais, 4 pixels em cima e embaixo. Beleza? Ele tem um arredondamento completo. Eu posso ir aqui na borda. Você vê que eu posso personalizar a cor de fundo, espaçamento, definir uma borda ou não, para a maioria dos elementos aqui no site, tá? Dos widgets do Elementor. Aqui nas opções avançadas tem bastante personalização. Borda, plano de fundo, essas coisas nos containers, eles ficam aqui em estilo. Mas aqui no estilo do texto você vê que são outras configurações. Ele passou isso para cá. Então aqui na borda a gente precisa arredondar elas. Posso colocar aqui um valor de 100 pixels, ele já arredondou tudo. Agora eu preciso trazer a configuração do texto para cá. Então aqui a aula 1. Vou trocar o texto aqui para aula 1. Isso aqui não é mais um H2, ele é um H4 ou um H3, né? Dentro da hierarquia aqui do HTML. Vamos representar aqui o estilo. Ele tem 14 pixels de
tamanho, né, de fonte, que transformando isso em REM, que é a medida relativa para fonte, né, mais utilizada aí, de 0,875. Isso é equivalente a 14 pixels, tá? Como falei, já gravei algumas coisas aqui. Aqui a altura de linha é 160 ou 1,6 em valor relativo. Preciso deixar o texto maiúsculo, né? E o peso da fonte é 400. E aí, basicamente, a gente já tem o mesmo estilo que está lá no layout. Vou trazer aqui para você ver, ó. Mesma coisa que a gente representou lá. Tá? Agora vamos seguir com o título e esses outros elementos, que basicamente aqui vai ser uma caixa de imagem, né? A gente consegue colocar essa barra aqui, o espaçamento com o CSS, especificamente no título. A gente dá para usar uma caixa de imagem aqui, e aqui embaixo a gente vai precisar colocar um título e um outro... Ou talvez não. Como são só essas dots, nesses pontinhos, dá para utilizar uma caixa de imagem também, a mesma daqui que a gente definiu o estilo, e aqui dentro só personalizar depois o texto, né? Então a gente vai utilizar mais um título, duas caixas de imagem e definir o espaçamento entre eles. Show! Vamos lá para o Elementor. Aqui eu acabei não pegando o espaçamento interno do container. É 24 pixels. Então aqui no conteúdo, vou vir aqui no configuração avançada, no preenchimento, e definir aqui um valor relativo para esse espaçamento interno, que é 24 e de novo 1,5 em valor relativo. E aí ele já está chegando no padrãozinho lá que está no layout. Aqui dentro eu vou adicionar uma caixa de imagem, então eu vou pegar essa aqui, ó, que já está bem semelhante à estrutura que está lá, de estilização, né? A gente pode reaproveitar para economizar tempo. Vou colar ela aqui, vou tirar a imagem. É uma coisa que tem nessas caixas de imagem é alguns valores padrões. Alguns valores padrões que o elemento coloca e acaba aumentando o espaço entre as coisas aqui. Então, uma coisa que eu já defino aqui, ó, nas configurações gerais do Elementor, né, aqui tem um Custom CSS. Então, basicamente, tudo que eu colocar aqui vai valer para a página inteira, né? Ou se eu especificar pela classe aqui, que nem esse destaque blue, esse destaquezinho que eu dei no texto aqui, ó. Então, se eu tirar aqui, ó, ele some lá de novo, entendeu? Então, são configurações gerais. Aqui no HTML, o body, lembra que eu falei para você que tudo é código aqui no Elementor, né? A gente está construindo visualmente, mas estruturando, o Elementor estrutura isso em código. E, basicamente, toda a parte HTML, ela tem uma tag chamada HTML e um body, que é onde vai o conteúdo do site. Então, eu estou forçando aqui essa função aqui é para não deixar nada passar do limite total da página, né? Alguns sites, quando você entra, principalmente no celular, quando você está navegando, dando scroll para baixo, ele, se você passar o dedo para o lado, ele vai mostrar uma barra branca, né? Ou fazer um joguinho assim com conteúdo. Isso é ruim, tá? Isso tanto para performance quanto para a experiência do usuário. Então a gente limita isso colocando essa função aqui. Então a gente está forçando aqui o espaçamento do conteúdo a ser preencher 100% da tela e não deixar nada passar, né, uma imagem, por exemplo, essa imagem aqui, se ela estivesse passando para a borda do conteúdo, ele ia dar um scroll no mobile, entendeu? Então a gente limita isso dessa forma, cortando tudo que está passando da largura total. Tá aqui a tag strong, que eu já falei que é de marcação de importância, e aqui embaixo, eu ia fazer mesmo, assim, tirar, né, sobrescrever os valores padrões para as caixas de imagem que o elemento coloca, que é uma margenzinha em cima, tá? Eu não sei porque que eles colocam isso, mas vem desse formato. E aí, para a gente personalizar isso, a gente escolhe a classe dessa caixa de imagem, né, que eu já sei qual é, Elementor image box. No caso aqui, a image box é o contexto geral desse widget. E a gente vai mexer no title. Então é o título, né?
no título e vamos tirar aqui o margem top. Quando eu colocar o valor aqui, você vai ver a caixa de imagem subir um pouquinho. Vou colocar 0. Viu? Subiu tudo aqui. Então ele retirou a margem padrão que o elemento colocava em todas essas caixas de imagem. Isso faz a gente ser mais preciso aqui nas coisas, tá? Depois eu tenho até que dar um ajustezinho aqui, principalmente nesses espaçamentos. Tá um pouco curto, eu acho que aqui era 40 de altura. Aí, 2,5 é 40. Ele mantém um padrão. Aqui também, no layout, esse card aqui, esse espaçamento para esse, tem 26 pixels. Eu vou colocar 24 aqui. Então aqui no... Acho que a navegação é importante, às vezes é difícil acessar aqui o que é cada coisa. Principalmente nesses elementos que tem um container dentro do outro. Se eu clicar aqui, ó, se eu clicar aqui, ele vai me dar o container principal, mas eu preciso mexer no container que está dentro, entendeu? Então a navegação ajuda nisso. E aí aqui dentro do conteúdo, eu preciso definir o espaçamento padrão, né? Eu não vou simplesmente chegar nesse elemento aqui, colocar uma margem 24 um embaixo do outro, para deixar esse espaçamento, né? Poderia, mas não é produtivo, porque eu precisava fazer isso em todos os elementos que tiver aqui dentro. Então a gente vem no container principal, né, que é o de conteúdo, e define aqui o espaçamento relativo de novo em de 24 pixels, que é o equivalente a 1,5 em. Posso colocar até um 56 aqui, ó. Ele vai chegar próximo do que estava no layout. Tá? Aqui o tamanho desse título é 16 pixels. Vamos confirmar se está isso mesmo. Tá maior. Aqui eu tenho 1,5, 1,25 rem, né, que é o equivalente a 20 pixels, tá? A gente precisa de 16, então eu vou colocar um rem só. Esses negócios aqui é doideira, tem que estudar com mais calma. Mas basicamente as medidas relativas, esse REM é relativo à fonte padrão do navegador da pessoa. Então se a fonte geralmente é 16 pixels, né? Então se colocar um REM é equivalente a 16 pixels do navegador padrão. Se a pessoa tem problema de visão, alguma coisa assim, e ela aumentar a fonte padrão do navegador para 20 pixels ou mais, se isso aqui tiver configurado como um REM, ele vai se ajustar o texto automaticamente para essa medida, tá? Então isso é boa prática de SEO e acessibilidade também. Então por isso que a gente faz desses valores relativos, tá? Beleza, aqui um REM, o texto de baixo é 14 pixels, então aqui não é mais um, né? Para representar o 16 é 0,875, que é equivalente a 14. Ficou bem pequenininho aqui, mas conforme os cards vão se ajustando, isso aqui vai fazer sentido, tá? Aqui no layout a gente tem uma barrinha no lado esquerdo do título, uma barrinha azul, e um espaçamento de 16 pixels também. A gente vai fazer... A gente vai fazer isso com uma borda, então a gente vai colocar uma borda com CSS no lado esquerdo do título e o espaçamento. Vamos lá. Eu mudei aqui, fechei a tag e fechei. Vamos voltar aqui no título, avançado, custom CSS. Vamos selecionar aqui a classe específica desse elemento, né, que eu já tenho gravado. E aí no elemento ele tem um negócio que chama o selector. Selector. Que basicamente você está especificando que o CSS que você está colocando aqui é para funcionar só nesse widget, tá? Então o selector ele seleciona o container, o primeiro container desse elemento aqui. Então ele não vai deixar passar essas informações que a gente vai colocar aqui, essa personalização, para outros elementos, tá? Não só, por exemplo, eu vim aqui na configuração geral de CSS e estilizei isso daqui. Só que se eu quisesse fazer isso aqui dentro de um único elemento desse, poderia também, tá? Porque eu selecionei uma classe que todos os elementos da página têm. E aí, para especificar, eu preciso colocar esse selector ou definir uma classe específica para esse cara aqui na classe CSS, né, dentro do próprio elemento. E aí ele vai fazer a mesma função, tá? Então, ele poderia fazer dessa forma aqui, ó, que é até mais indicado, tá? É até melhor semanticamente para quem mexe com código. Você tem uma classe específica para tudo. Não deixar o elemento definir isso aqui para o padrão. Mas por preguiça e por praticidade, eu já vou direto no selector.
Mas aqui poderia, por exemplo, a gente vai falar do objetivo. Eu poderia colocar aqui objetivo, definir a classe desse elemento aqui como objetivo. E aqui embaixo no CSS, em vez do selector, eu poderia colocar essa classe, tá? Sempre a classe é representada por um ponto primeiro, tá? Se eu tirar esse ponto aqui, ele fica azulzinho. Isso aqui não é mais uma classe, é uma tag, tá? E o elemento descontinua essas tags aqui para personalização de CSS, a não ser o que é padrão do HTML. Então, ponto aqui para definir uma classe. Aí tem uma outra também, que é o ID. Um ID representado por uma hashtag, então ele fica laranjinha. Tá? O ID geralmente tem um poder de personalização maior do que uma classe, e uma classe maior do que uma tag. Tá? A gente vai personalizar aqui a classe desse elemento, e aqui dentro a gente tem que definir a classe específica que tem para o título. Tá? Então, Elementor, Box, title. Abre e fecha colchete, não é colchete, é chave. E aqui dentro a gente vai começar a colocar a estilização. Então o que a gente precisa? Uma borda azul de quantos pixels está aqui? De 3 pixels. Aqui no. Vou mudar a tela para você ver. Aqui no Figma, quando você está com essa opção de Devil Mode ativado, ele mostra aqui já como ficaria o CSS desse elemento aqui. Então eu estou nesse container que está englobando o título, né? Aqui, ó, e ele já me mostra que eu preciso colocar um border left de 3 pixels e ele me dá aqui o valor relativo a isso, tá? Eu poderia só copiar isso daqui e passar para cá, passar aqui para o Elementor. Só que o, essa cor, né, esse valor relativo aqui, essa variável não existe aqui no Elementor. Eu precisaria criar essa variável e por aí vai. Aí eu posso simplesmente tirar essa questão de variável aqui, ó. Espaço aqui e deixar a cor direto. Escrevi alguma coisa errada que não funciona. Aqui, ó. Se você escrever uma palavra, uma letra errada, já não funciona. Aqui tá mais um L. Aí não funcionou. Eu consertei e já apareceu aqui a barrinha, tá? A gente precisa agora de um espaçamento entre essa borda e o título, né? Então a gente vai colocar aqui um espaçamento interno, tá? O espaçamento interno tem a nomenclatura de padding e o espaçamento externo se chama margem, tá? Então tudo que você quiser espaçar do elemento para fora é margem e do elemento para dentro é padding, ok? Ou preenchimento. No caso do elemento que ele mudou para preenchimento. Ah, no para se identificar, né? Mas no CSS é margem e pad. Então a gente vai definir aqui um padding de no caso a gente precisa só de um espaçamento. Então a gente pode ser mais específico nesse padding, que é o padding left, tá? Se eu deixar só padding, eu preciso definir tanto os valores laterais, que poderia ser 20 pixels. Se eu colocar só 20 pixels, ele vai automaticamente aplicar para todos os paddings, né? Superior, inferior, esquerdo e direito, que é o que ele fez ali agora. Se eu colocar de novo aqui um outro parâmetro, por exemplo, 4 pixels, ele definiu o primeiro valor que é referente à altura, né? Então vai ser 20 pixels em cima e embaixo, e o segundo valor são as laterais, então 4 pixels da esquerda para a direita. Então, por isso ficou mais alto e mais curtinho aqui. E se eu inverter isso, logicamente vai fazer o processo inverso, né? E eu posso fazer isso separadamente também. Então, eu posso colocar 20 pixels aqui, posso colocar 30 pixels aqui, 40 pixels aqui. Ele vai cagando tudo aqui, ó, mas o... você entendeu como que funciona, né? Então, aqui ainda falta um valor. Falta o valor da outra extremidade. Então, aqui sempre começa pelo, pela esquerda, tá? Então, aqui é o valor referente... Na verdade, começa pelo topo. Então, topo, direita, baixo, esquerda, tá? Então aqui tem 20 pixels para o topo, se eu colocar outro valor aqui, você vai mexer, ó. Vamos lá, mexer mais espaço. E aí depois tem o lado direito, o inferior e aqui o lado esquerdo. Aí vamos lá, resumindo.
Precisa só do espaçamento esquerdo, né? Então a gente definir um pad left e colocar que aquele pad lá que é 16 pixels. E a gente vai colocar relativo, que é equivalente a 1 em. E já deu o espaçamento que a gente precisa. Tranquilo, só isso. Show. Aqui já está feito o que a gente precisa, exceto. Peguei o conteúdo? Não peguei o conteúdo. Eu fiz trocar o conteúdo em si, né? Do título aqui. Objetivo. E aqui o outro. Descriçãozinha. Vamos duplicar isso daqui, que a gente vai utilizar basicamente a mesma estrutura. E aqui embaixo a informação é o conteúdo. E o texto está aqui. Porém, ele tem um esqueminha aqui que é esses dots. A gente precisa definir isso aqui com marcação HTML, tá? Porque ele não puxa por padrão. Como que a gente faz essas bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas, né? De separação de texto e marcação. Com a estrutura de lista do HTML, né? Que é o LI. Então a gente vai marcar aqui LI. E aí ele já colocou um do lado do outro, né? Que é uma lista. Tem que fechar aqui uma lista ordenada. E dentro disso, vou estruturar melhor isso aqui. E o que mais? Vamos lá. Fugiu da mente agora. Vamos pro velho amigo chat GPT. Estrutura de lista ordenada em HTML. Vou lembrar tudo, né? Primeiro é uma OL, depois as LI e dentro o conteúdo. Então, vamos lá, vou mudar aqui para OL. Já vai dar o espaçamento certinho agora. Precisa fechar a classe UL. E aqui o que for de, de bloco de conteúdo, a gente coloca ele em tudo, né? Para fazer a separação. Então, mandou para cá. Não precisa fechar essa LI, lembra que eu falei? A gente sempre coloca bar para fechar as classes. Beleza? Vamos fazer o mesmo aqui para essa outra parte. Separou o texto. As coisas que não tem padrão no Elementor, a gente tem que vir construindo. Show. Temos aqui já a separação de lista, mas a gente precisa definir isso aqui como dot e não como número. Vamos ver aqui o que ele vai para a gente. Pode modificar esse tipo de número usando o atributo trocar o número, iniciando a numeração em outro número, tá? Preciso da ação das LI dot, o ponto, né, no caso. Hum, beleza. Deseja semelhante a uma lista não ordenada é o L. Ah, beleza, faz sentido. Então, o LI é uma lista ordenada, então ele vai ter um padrão a seguir, um, dois, três, ou ABC, você pode personalizar isso. E aí uma lista não ordenada, que é só marcação por pontinho ou estrela, aí você pode modificar, né, também com CSS o que que é uma UL. E aí ele já vai mudar ali, ó. Lista não ordenada. E era para estar
Tá. Lista não ordenada, eu não preciso abrir e fechar a tag em todas as partes do texto. Eu preciso. Gente do céu, isso aqui é básico. Eu tô apanhando. Sempre que eu não faço essas coisinhas que aí demora. Faz de novo, já não sabe mais nada. Isso aqui já vai funcionar também. CSS. Fiz agora personalizar a descrição. Então aqui muda de título para description. Opa. Aqui eu dupliquei a classe. E não é. Aqui é. A classe disso daqui é conteúdo. Você vê, se eu usar a mesma classe que eu usei no de cima, ele vai mudar o de cima também. Ele vai sempre mudando a informação. Você mudar aqui para conteúdo. E aqui também para conteúdo. Ele ignora o lá de cima e mexe só nesse aqui de baixo. Eu não preciso disso. Opa, descrição. GPT. Poderia fazer com ele também. Mas é do jeito que ele tá falando, vai. Tá? Essa classe, aqui na estrutura que a gente está criando, precisa colocar de novo aqui a estrutura da OL, que é a lista, e definir class. Estava lá. Deixar aqui a OL. O melhor aqui o espaçamento. E aqui é uma LI. Lista ordenada. Olha lá. Certo agora. É, foi até bom que eu testei isso daqui pra você ver que não precisa saber tudo. Se você não lembrar, se você não souber, você resolve na hora de chat GPT, somente questão de código. E certo isso aqui. E aí você vai se organizando. Vamos ver aqui no layout. Ele tem um espaçamentozinho as LIs entre os conteúdos. Aqui a gente está personalizando a class list, já está certo. Por que que não funcionou? Ah, funcionou. É essa parada aqui, ó. Testar. Aqui. Certo. Pixels. Direção certa igual ao layout. Beleza. Agora o espaçamento superior. E eu vamos tirar o padding left, deixar padding. E aí, espaçamento superior.
Caso 0 pixels. Z. Aqui. Forçar uma imagem negativa aqui. Talvez se eu tirar aqui. Pronto. Melhor ainda. Tem várias formas de você fazer as coisas, né? Podia definir aqui uma margem negativa para isso, ele ia subir o conteúdo. Mas aqui, só de remover ali o espaçamento já está na mesma distância aqui do conteúdo. Então já fez o que eu precisava. Esse texto aqui já está com os 14 pixels que precisa, né? Esse aqui não vai precisar mais. Uma coisa que poderia ter feito que também era forçar o white space, né? E não precisar definir diretamente essas OL aqui. Mas é até bom que assim fica mais organizado, mais condizente com o código de fato. Vamos trocar essa cor aqui. Ele não puxou, tá vendo que a cor tá um pouquinho diferente? A gente precisa definir a cor diretamente lá no CSS, para essa questão de lista. Então aqui a gente vai colocar um color, vai definir, a gente pode até definir uma cor variável, para se a gente mudar em outros momentos, né? Se a pessoa aqui quiser mudar o código em outro momento, ele ficar certo. O espaçamento ficou pequeno na visualização, então a gente tem que voltar lá o que estava. Então aqui, ó, vamos escanear aqui esse elemento que está com a cor certa. E aí ele tem essa variável aqui que a gente pode copiar o valor. Essas variáveis são a expressão em código daquelas cores globais que eu defini na no Elementor, né? Ele cria variáveis para isso e a gente pode reaproveitar isso tanto em código quanto ali nas configurações de estilo do Elementor. Para chamar isso, a gente escreve var e cola aquela informação aqui, ó. Já trocou a cor. Entendeu? Bem tranquilo. Vamos voltar aqui para os 12 pixels que estava, que tinha... Aqui na edição ele está com esse espaço grande, mas lá na visualização ele está com o espaçamento correto. E aí ficou exatamente como está no código ali. Aqui ele perdeu o border radius, né? Vamos colocar essa questão de arredondamento aqui no container de conteúdo também. Definir aqui um valor relativo de 24 pixels, se eu não me engano. 1,5. Beleza? Eu sempre mostrei uma telinha de visualização para você ver como é que está ficando o código de fato. Não ficou de novo. O que que isso significa? Tem alguma parte do CSS personalizado que a gente colocou que está quebrando aqui essa estrutura, né, de CSS do próprio Elementor. Ele não está deixando colocar esse arredondamento na borda. Talvez seja um bug do próprio elemento que a gente colocou. Eu coloquei isso aqui, ó. Vamos ver se resolve. Resolveu. Tá. Sempre tudo dá certo, né? Isso aqui é o modo Dev Mode do navegador Chrome, tá? Tem as ferramentas que você consegue analisar o código, inspecionar tudo. E, como eu falei, né? Tudo código, então a gente consegue mexer nisso. Vem aqui para cima, deixa eu ver aqui, por que que não está redundando. Border radius já está sendo aplicado. Por que que não está redundando esse troço? Tem nenhum erro falando sobre isso. Também tá. Muito provavelmente então é porque a estrutura do carrossel não está totalmente pronta. Então vamos ignorar isso por enquanto. Como já está certo aqui
esse slide, né? Vamos duplicar esse slide. Ele vai trazer para o lado aqui. Vamos duplicar de novo e de novo. Aqui na visualização ele vai ficar bem esquisito assim, mas lá na visualização, né? Ele vai ficar corretamente um do lado do outro e com a função de carrossel. Já está certinho. Ainda assim, não está aqui com o arredondamento. Então, se não está dando para aplicar direto na estilização aqui do conteúdo, mas vamos ver então. A gente vai precisar aplicar esse estilo na classe específica do slide. Então vamos lá. Vou chamar essa classe aqui, que é Swiper Slide. Vamos definir um CSS para ela. Basicamente o que a gente fez pelo Elementor, só que não está funcionando, a gente vai precisar forçar isso. Just 1.5 em. Eu vou colocar aqui o important, que é uma outra marcação do CSS para forçar essa configuração sobrescrever as outras. Isso vai funcionar. Olha lá. Entendeu? Então tem muito disso. Às vezes uma coisa você faz não dá certo, vocês têm que achar outro caminho. Aqui ele está cortando um próximo slide ali, por causa da configuração padrão que eu coloquei no código do carrossel, né? Aqui embaixo. Esses números fracionados, 1.3, 1.2, 2.2, interferem naquilo. Então, se eu colocar aqui no layout que a gente tem, não precisa de mostrar metade do conteúdo, né? Então, a gente pode só deixar 3 aqui, né, que é o que está pedindo. Aqui é questões responsivas, né? Então, a partir de 1025 pixels ele vai aplicar essa configuração. A partir de 1768 pixels, que é de tablet até o notebook, ele vai aplicar outra configuração, mas eu vou manter aqui os mesmos 3 slides, né? Aqui é a quantidade de slides para ver e aqui o espaçamento, esse 24, 32, space between, né? É o espaçamento entre os slides. E no celular, eu vou manter aqui ele mostrando metadezinha ali, um pedacinho só do próximo carrossel, que é uma boa prática, né? Para melhorar a usabilidade da página. Aí eu posso esconder as setas no celular e deixar só a metadezinha do carrossel aparecendo e os dots embaixo. Então a pessoa a pessoa vai identificar que é um slide, que ela precisa mexer ali nas informações para aparecer o restante. Mudei aqui para 3. Ver aqui como ficou. Ele mostra os 3 cards bem na estrutura que a gente precisa. Tem que trocar aqui o textinho, né, de aula 1 para aula 2, 3, trocar o restante dos conteúdos, mas agora vamos colocar primeiro a seta de navegação e os dots aqui de paginação. Esse código que eu já coloquei aqui, já tenho pré-montado, ele já tem a configuração das setas, né? Swiper Nest e tal. Já tem o Pagination também. E configuração, tá, aqui é para funcionar fora do container principal. Beleza. É basicamente a gente recriar aqui o, os elementos de seta e dots. Então, para isso funcionar, a gente precisa vir aqui. Preciso de outro container aqui, na verdade. Só para seta, senão a seta vai ficar dentro desse container e não vai aparecer. Aí, se fosse no código, não precisaria de toda essa gambiarra, né? Mas no caso a gente está implementando um código externo no Elementor, e aí precisa fazer esses ajustes para funcionar bem. Então a gente vai precisar adicionar aqui um outro container, que eu vou chamar de container, ou swiper container, né? Tanto faz. É melhor.
O padrão, hypercontainer, acho que é até o nome da própria classe que precisa colocar ali. Deixa eu ver. Preciso colocar isso aqui dentro de um widget de HTML, eu já faço isso, esse também. Utilização. Aqui no código já tem. Aqui é para funcionar o swiper fora, isso na seta navegação, fora do container principal do carrossel. Então preciso colocar essas duas classes aqui, ó, caixa carrossel e swiper container dentro desse container que eu criei aqui agora. Preciso colocar aqui. Para você marcar aqui, você não precisa das setas, dá para você definir uma classe aqui pelo elemento, na verdade desses pontos. E aí você pode adicionar várias classes no mesmo elemento, você separando aqui só por um espaçozinho. Ele tem um espaçamento entre uma classe e outra. Aí ele criou duas classes dentro desse elemento. Beleza, o código já vai reconhecer isso daqui. Ele define a classe, eu preciso passar isso aqui para cima, usando aqui a navegação. Tá aqui, agora eu preciso passar toda a estrutura do carrossel para dentro desse outro container aqui. Beleza, você vê que ele ficou mais para a direita, é porque ele está dentro. Então, eu vou até deixar essa bordinha aqui, ó, se precisar a gente personalizar, mexer em alguma coisa, fica fácil. Agora, dentro desse container principal, eu vou colocar um widget de HTML e vou escrever aqui navigation, que são as setas de navegação. Dentro desse widget de HTML, eu vou pegar aqui no meu Notion uma estrutura já pré-montada, que eu sempre utilizo, e ele já vai trazer aqui as setas, né, que ele está trazendo lá de fora, de outro site, que chama Swiper.js, né, tô fazendo a linkagem e já configurando aqui certinho. Aí ele está com duas setas aqui, ó. A gente precisa tirar a seta padrão do Elementor, né, que como eu falei, o Elementor usa essa estrutura também, só que já com as configurações padrões dele, e aí muitas vezes não funciona. A gente precisa tirar isso, deixar uma seta só do Swiper.js e remover a seta do Elementor. E aí tem um CSS aqui já pré-moldado também. Esse cara aqui que a gente vai definir aqui mesmo no CSS personalizado desse HTML. Quando eu colocar aqui, ó lá, já sumiu a seta, foi lá para cima, ó, ela está no cantinho aqui. Por quê? A gente pegou aqui o container principal desse navigation, né, onde está o código, está mostrando, e definiu uma posição absoluta. Então ele fica solto na página, né, dentro dessa estrutura aqui. Exatamente como a gente fez, como eu fiz aqui com essa decoração. Tá? Então, show. Aqui a gente está personalizando essa classe, o Swiper Button Next. É exatamente essa mesma classe aqui e essa outra. Então a gente está personalizando isso daqui agora. Tá? Aqui na navegação, avançado, CSS. Aí esse de baixo aqui eu vou tirar, que eu acredito que não vou precisar agora, que estava em outro projeto. E aqui, ó, a gente está sumindo com as classes, com as setas padrões do Elementor, né? Então display none, então não vai aparecer, a gente está removendo. E o que a gente vai precisar fazer aqui agora? As setas foram lá para cima por causa do position absolute. A gente precisa centralizar isso. Tá? Deixa eu mostrar outra tela aqui. A gente vai replicar essa estrutura. Ó. Então eu já tenho essa seta aqui em SVG, né, para a gente pegar o código dela daqui a pouco. E precisa estar centralizado e ter esse espaçamento aqui, ó, 12 pixels da lateral dos slides, tá? Tanto de um lado quanto do outro. E essas setas, elas transpassam o limite do container interno principal, né, de alinhamento aqui de todas as informações. Você vê que segue um alinhamento, essas setas estão passando, tá? Não tem problema fazer isso. Só que no celular não funciona porque ele passaria demais, né? E geralmente eu deixo 16 a 20 pixels ali de margem no celular e as setas ficariam para fora, não teria como a pessoa clicar, né? Então por isso que eu deixo metadezinha do carrossel aparecendo no slide, né? De um slide no celular e removo a seta por causa dessa configuração, tá? Isso para esse layout aqui.
Então, dependendo do layout que for criado, tem que fazer outra abordagem. Beleza, então a gente precisa centralizar elas e colocar esse ícone aqui personalizado que a gente tem. Talvez minha foto esteja atrapalhando aqui, né? Deixa eu tirar esse troço. Esqueci disso. Vamos lá. Aqui no container principal, né, que é o que está englobando as setas, a gente precisa definir aqui left. Nem vai precisar do left. Ele já está com uma largura 100%, então ele vai de ponta a ponta no conteúdo. Eu defini uma posição no topo, né, de 50%. Então ele já veio para cá para baixo. Então a gente está definindo aqui o espaçamento do topo até 50% da largura desse conteúdo todo aqui. E só que ele foi um pouquinho a mais do que deveria. Ó. A gente precisa voltar um pouquinho da posição do elemento em si. Tá? Então a gente vai fazer um transform translate. A gente está mexendo só na vertical, então eu vou colocar um translate y. Tá? Isso aqui é plano cartesiano que a gente estudou na escola. O eixo x e o eixo y, né? Então aqui, se eu quisesse mexer horizontalmente, seria o x, né, o translate text. E aqui, no caso, eu quero mexer verticalmente, eu translate translate y, tá? Abre, fecha parênteses e vamos definir aqui um menos 50%. Então ele voltou mais um pouquinho aqui, ó. Agora ele está exatamente centralizado. Independente da altura desse conteúdo aqui todo, a seta vai estar sempre centralizada. Mas, a garganta. 3,5 já. Inspirada. A gente precisa aqui, atualizada já. Precisa agora trazer as setas um pouco para fora. Eu vou agora tirar esse padding padrão. Trazer a seta esquerda mais para fora e a direita também, que está do lado de lá. Vamos fazer isso. Na navegação aqui, ó, a gente já tem a personalização da seta Next, que é essa direita, e a Prev, que é a anterior, que é para voltar ao conteúdo que é da esquerda. Já tem algumas configurações aqui, já para adiantar para a gente, só que não foi o suficiente ainda. Se o texto estiver quebrado, meio esquisito de mexer, dá para aumentar a largura aqui, ó. A gente tem uma visualização melhor. Então, no caso, isso aqui é o que veio padrão, né, que eu já fiz em outro projeto, só que não é o suficiente. Então, vamos precisar espaçar mais aqui. Vamos colocar aqui uns 24 pixels. Opa, já tinha pixels ali. Ele jogou mais a seta para fora. Aqui também. No caso, é menos 24 pixels, né, que a gente está tirando da borda. Vou a seta para fora aqui. Agora vamos precisar pegar o código fonte do SVG que está dentro aqui do site. Aí, como que a gente vai fazer isso? Vamos ver aqui na mídia. Eu já subi as setas aqui que eu tinha falado. Eu vou copiar o código dessa imagem, desse SVG, e vou abrir aqui. O navegador vai reconhecer, vai abrir aqui a seta. Eu preciso apertar Ctrl U para pegar o código fonte. É esse código aqui que eu vou colocar. Vou definir a quebra de linha. Que eu vou colocar lá no elemento, naquele HTML personalizado que a gente está fazendo. Vou dar um Ctrl A, copiar todo o código. Você consegue fazer isso aqui só com o SVG, tá? Só ele tem esses códigos aqui. Imagem não tem, é outra parada. E a gente vai substituir aqui de imagem, essa tag image, né, IMG, pelo SVG que a gente tem. Então aqui, ó, já mudou. Só que eu peguei a seta errada. Eu peguei a seta prev. Aí eu preciso pegar ela aqui e passar para baixo. Já vai ficar no local certo. E eu posso passar esse SVG para baixo para manter uma formatação melhor. Aqui, se a gente precisar trocar a cor disso daqui no over e tal, a gente consegue utilizando as classes que está definido aqui. Aqui a classe está até formatação meio esquisita. Sempre as classes têm que ter um tracinho, né, nos espaços.
CSS não reconhece espaço. Aqui é outra classe daqui, beleza. Só essa que estava errada. Vamos lá pegar outra seta agora. Do lado direito. Fazer o mesmo processo. Aqui. Selecionar tudo e vamos voltar lá no código. Vem aqui e colar. Remover aqui o espaçamento. De linha aqui. Beleza. Assim, para corrigir a classe, sem precisar mexer. Tá aí, já estamos com as duas setas aqui e precisa ir mais ainda para espaçar os 12 pixels aqui do card, no final do card até as setas. Então a gente vai voltar lá no CSS e colocar mais aqui. Já vou exagerar um pouquinho, colocar 40, já foi interessante. Colocar 38, mas pode fazer no olho mesmo, que fica mais próximo, né, do que precisa. Fazer o mesmo aqui para baixo, 38 pixels. Show! Já temos aqui a navegação configurada. Esse aqui, vamos ver se está funcionando. Olha aí. Aí aqui, como eu não deixei um loop infinito, né? Quando chega no último slide, ele bloqueia essa seta e habilita só a outra. E aí você vai e volta e pode mexer por aqui também. Já temos um carrossel, né? Já está funcionando. Agora você precisa personalizar o conteúdo aqui do restante das aulas e colocar um dot. Vamos lá agora fazer esse dot. A gente vai usar um widget de HTML também, só que a gente pode colocar aqui dentro do container principal, do swiper. Então vamos colocar aqui um HTML aqui dentro, aqui como foundation. Foundation, vamos pegar o códigozinho aqui no meu Notion. Já tenho pré-configurado. Ele está aqui. Vou ver se ele já mostra só estando assim. Ele já está aqui, ó. Tá funcionando. Só que ele está em cima dos cards, ele tem que ir para baixo. E aí eu vou pegar um outro CSS que é para estilizar esses dots. Container, hyperpagination. A primeira vez que eu fiz isso daqui eu tive que fazer tudo do zero, né? Mas eu salvei o código e só vou personalizando aqui. Então aqui dentro do swiper, isso não é 2, é um só, normal. A gente tem o swiper pagination, que é a classe padrão que está aqui. Position relative, a gente definiu uma margem positiva, né? Uma margem do elemento das dots para cima do conteúdo, para espaçar bem. Deixa eu ver no layout quanto que tá. 32 pixels. 2 pixels. Aí aqui tem um CSSzinho interessante para deixar a dot que está representando o slide que está ativo, ele tem uma largura maior. Então, ó, aí ele dá esse efeitinho diferente. Fica mais interessante de mostrar o que está ativo. E aqui, como eu peguei de outro projeto, ele está com uma cor diferente, mas a gente vai personalizar isso agora. Vou copiar aqui a cor do projeto, que eu também posso colocar um valor relativo, por falar nisso. Então, vou vir aqui pegar aqui no botão essa cor relativa e essa cor de acento aqui, ó, que o Elementor cria. Vou vir aqui nas cores. Isso aqui tá. E aqui eu vou definir um var, né, que a gente vai colocar uma cor variável. Colocar aqui o código da cor variável do Elementor. Ele já vai mudar lá. Beleza. Aqui ele ainda não deu o espaçamento necessário
de distância, né, entre as dots e o slide. Eu vou exagerar um pouquinho no valor aqui para ver se isso resolve. Vou colocar aqui 200 pixels de imagem superior. Não resolveu. Ou seja, precisamos fazer isso aqui direto no container principal. Não lembro se eu colocar isso fora. Vou trazer para fora aqui. Ver se ele vai reconhecer. Esse aqui é até melhor, que já tem um container aqui, né, por fora, nem precisa mexer no container principal. Ele veio para fora e funciona. Show. Aí, ó, aprendi mais uma. Agora a gente pode vir aqui no container principal que está englobando o slide e definir aqui um padding. Provavelmente ele já vai espaçar aqui o que a gente precisa. Olha aí. Já melhorou. Deixa tá como relativo. Vou deixar assim mesmo, né? Vou mexer aqui só no container. Vou colocar aqui 3. Vai interferir na seta também. Vai interferir na seta, eu não vou mexer aqui. Vai interferir de qualquer forma, mas vou manter a configuração aqui só no pagination mesmo. Agora eu posso colocar aqui 3 em, se ele funciona. Funciona. Som aqui. Tirar. Ah, tá. Olha aí o erro. Aqui está selecionando o Swiper 2. É uma classe do CSS que eu copiei. É um dos perigos de copiar CSS de outros projetos. Ele está com a classe errada. Aqui é Swiper só. Entendeu? E dá o espaçamento aqui também. O relative. Ver se já vai funcionar. Tem até que ajustar no código que eu tenho salvo lá para mexer nisso. Identificar isso aqui. É Swiper Pagination. Só isso mesmo. Dentro do. Porque não está dentro do Swiper. Então isso aqui não vai funcionar. Selector. Ou. Mas nenhum desses dois aqui vai funcionar direito. Eu faço do container. Container. Isso aqui está fora do Swiper. Olha lá, agora funcionou. Funcionar bem. Já deu o espaçamento que a gente precisa. E ó. Agora sim. Posso voltar aqui nos 32 pixels, que é o 2 em. Funcionar. A altura dos dots ali também está um pouco exagerada. Então eu vou definir aqui um height, que é a altura, né? Em inglês. De 6 pixels. Que é uma altura fixa. Um pouco mais discreto do que essas dot grandona que tava. Pronto, aí dormiu. E aí, conforme eu adicionar mais slides, ele vai ter mais dots aqui, né? Mas tá perfeito.
Quase finalizado o bendito do carrossel. Vamos mudar o conteúdo dos carrosséis agora, né? Dos slides. Fechar aqui aula 2. Vantagens do Elementor. Você clica em cima do widget, que é 4, que é 3, e vai personalizando aqui fácil. Se fosse no código, tem que entrar no código e trocar texto por texto e tal, identificar cada coisa. Esqueci de um detalhe. Tem mais um título entre o objetivo e a aula. Vou pegar esse título aqui, que já está meio que configurado. Vou colar aqui dentro. Ele tem 20 pixels de tamanho. Ele não é um H2. Posso colocar com um H3. 1.25, tamanho dele. 600 e só. Aqui a cor é essa mesmo. Cor 900. Vou colocar nos outros. Conteúdo. Aí, aqui no layout a gente tem essas separações, né? De um pontozinho desse para outro. Se eu copiar tudo e jogar lá, vai sobrescrever o que a gente fez lá com o HTML, né? Separando a OL, a SLI, essa personalização. Então eu tenho que copiar esse aqui. Tenho que vir aqui no layout. E aqui dentro da marcação certa, trocar o conteúdo. Aí ele vai fazer a troca certa aqui. Esse cuidado. Copiar aqui dentro. Beleza. O layout também tem um espaçamentozinho entre cada ponto desse. Depois eu vou colocar aqui. Preencher primeiro as informações. E de formiguinha agora. E cuidado para não tirar as partes da tag, né? Para não quebrar a estrutura HTML que faz funcionar esses pontinhos. E agora eu percebi que eu não fiz aqui eu não tenho o conteúdo dos outros cards que eu sei que tem. Ah, eu fiz sim. Fiz. Ah, só não tinha passado para lá. Estou completando aqui. É só copiar o texto. É daqui mesmo. Beleza? Preciso de mais alguns cards aqui. Vou encolher tudo aqui. Tá bom? Quantos?
3, 4, 5. Fácil a identificação. Esses nomes aqui é mais para a gente mesmo se posicionar, né? Falando, a voz vai afinando. 5, 6. Vai bagunçando aqui e aí tem que. Aí você precisa configurar um primeiro, né? Porque ele vai ficando muito apertado, aí você não consegue. Se fizer todos os slides para depois personalizar tudo, aí fica ruim, você não consegue ter uma dimensão correta aqui. São 8 aulas, então tem mais dois. Aí, ó, pensando agora, isso que é bom fazer com calma, pensar direitinho o que você vai fazer de forma estratégica. Eu coloquei uma classe para esse elemento aqui, objetivo, né? Eu criei essa classe aqui para ele, ó, objetivo, para personalizar essa borda. E aqui eu criei uma outra classe para ele chamada conteúdo. E todos esses outros aqui têm a mesma classe para tanto objetivo quanto conteúdo e também tem o CSS aqui dentro. E aí, vamos supor que eu quero mexer, de repente eu quero trocar o estilo desse slide 4 aqui, dessa aula 4. Trocar alguma coisa aqui que vai interferir na classe. E aí eu quero mexer e... Vamos supor que eu quero mexer uma informação aqui, em um estilo, e se eu trocar aqui, ele vai trocar para todos, né? Ou então, na verdade, não. Aqui é mais é a quantidade de código que eu estou utilizando que desnecessariamente. Então, todos aqui têm o mesmo código duplicado. Só que como todos eles têm as mesmas classes, eu poderia trazer isso daqui para a classe geral, para o CSS geral, e, por exemplo, se eu precisasse trocar a cor, né, de alguma coisa aqui na borda, por exemplo, não precisaria vir em todos esses elementos e fazer um por um. Entendeu? Eu posso fazer isso aqui, ó. Na verdade, eu vou até fazer, deixar de preguiça. Trouxe para cá, aqui é o CSS geral, né? Então, se eu mexer aqui em qualquer coisa dessa, esse outro aqui tem uma outra classe e, do objetivo. Beleza. Objetivo e conteúdo. E a lista dentro aqui do conteúdo, da descrição do conteúdo, né? E aí eu posso fazer o quê? Vir em todos esses aqui, ó, e remover isso aqui. Ele vai manter o estilo, porque vai estar aplicado aqui em cima, entendeu? Então evita de eu estar colocando o código, de eu ter um inchaço de código aqui na página e isso interferir na performance, entendeu? Quanto mais código eu coloco, tem um arquivozinho chamado stylesheet que o navegador carrega, né, que a página carrega, para o navegador reconhecer. O stylesheet é um arquivo que a estrutura HTML da página aqui carrega para o navegador reconhecer e dar esses estilos de fato, entendeu? Então, quanto menos coisa eu tiver nele, mais leve ele vai ser, mais rápido a página vai carregar. Ver tudo aqui. Poderia dar um Ctrl C, Ctrl V, por exemplo. Aqui a estrutura é basicamente a mesma. Pular estilo, estilo. E ele já vai remover aqui automaticamente. Então, tem alguns atalhos, né? Pra gente fazer de forma mais inteligente. Atualizei e tá aí, ó, tudo se mantém. Com uma única configuração aqui, né? Com algumas linhas de código. Em vez de ter todos os elementos com as mesmas linhas de código aqui, aumentando o tamanho do DOM e do arquivo CSS. Tá? Para ver se está funcionando mesmo, vou trocar a cor dessa borda aqui do conteúdo. Vou colocar um preto.
Trocou de todos, viu? Então é assim que a gente reaproveita um CSS para economizar código e para facilitar a gestão também, a manutenção dele, caso precisar mexer em alguma coisa. A gente pode deixar mais profissional ainda, né, definindo aqui alguns comentários. Acho que a barra barra não pega no CSS. Comentário em CSS faz dessa forma. E estilos, informações. Eu não gosto de colocar acentos aqui mesmo no comentário, né? Porque faz parte do código. Estilo de informações das aulas. Isso aqui já vai facilitar a identificação do que é esse estilo aqui, né? Para não deletar e não mexer nele por acidente, entendeu? Até para ser mais rápido também a identificação. Aqui, estilos gerais do céu, por exemplo. Céu. Eu coloquei errado, é barra. Então já vai separando as coisas, né? E aqui em cima, posso copiar isso aqui. Mais organizado você for nessas partes aqui, melhor. Tanto para você, conforme o projeto vai caminhando, quanto para quem for precisar fazer manutenção disso daqui. Então, estilos gerais e acento. No centro, para não dar nenhum problema. Um minuto, já vou. Beleza, aqui ficou tudo zoado. Isso. Sim. Aqui, se ficar ruim de navegar por aqui, você pode usar aqui também. Isso só fica assim, esse empilhamento, porque é uma sobrescrição que a gente está fazendo no carrossel principal, né? Se você trazer um item de carrossel para cá do Elementor, ele não fica assim. Conforme você vai clicando nos carrosséis, nos slides, ele vai passando aqui e você vai mexendo de uma forma mais visual. É que isso aqui é uma implementação externa, por isso ficou meio bagunçado dessa forma. Isso aqui é a primeira parte da personalização, né? Da implementação, na verdade. Depois disso aqui a gente tem que ajustar tanto o carrossel, né? O tamanho das fontes, as coisas, espaçamento, tudo aqui, quanto o restante do layout, para o notebook, depois para o tablet e depois para o celular.
Você acha que tá acabando, na verdade tá só começando. Digite-nos e Marcelo. Só um último aqui para dar uma pausa. 50 de gravação. Bom, temos aqui a estrutura montada, F12 para abrir ou ocultar aqui o Dev Mode, né, o Dev Tools. Vamos ver como ficou o carrosselzinho. Aí, vários dots aqui embaixo agora, que tem bastante conteúdo. Tudo no seu lugar, como deve ser. E nesse caso aqui, o carrossel já é responsivo, porque já está feito no código lá. Então, se a gente vir aqui, ó, a gente apertar F12 e vir aqui no essa ferramentazinha aqui, você pode simular aqui várias telas, né, vários tamanhos de telas para ver a responsividade. Vou vir aqui 1200 mais ou menos, que é o tamanho de notebook já. E aqui a largura do conteúdo não está configurada, mas a estrutura dele aqui, ó, do carrossel, está funcionando perfeitamente. Se eu ir reduzindo aqui, ó, aqui para o tablet eu tenho que deixar dois carrosséis só, dois slides para aparecer, por causa disso, ele quebra o conteúdo demais. E quando chegar aqui no celular, ele faz aquele processo. Aqui eu não ocultei ainda as setas, né, mas ele já está passando, porque não mostra aqui, o conteúdo já está no limite, e ele mostra um slide e metade, uma parte, né, do slide posterior. Aí fica desse jeito, ó. Tanto quanto você passa para lá. Quando eu chegar no final, ele vai mostrar esse slide inteiro e isso aqui fica um pedacinho. Aí agora tem que ir ajustando, né, fazendo ajuste fino ali na parte de chegar de mexer na expressividade no celular e diminuir um pouquinho aqui esse tamanho também, mais ou menos 380 aqui, ó. Você pode diminuir isso aqui, enfim. Agora é ajuste fino. Eu vou dar uma pausa, depois eu volto mostrando essa outra parte.